Mulheres Antenadas. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Antenadas podcast aqui no canal do YouTube. E hoje também quero dar as boas-vindas a Claudete Cruz, uma apaixonada educadora com 30 anos de experiência na Prefeitura Municipal de São Sebastião, em São Paulo, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Infantil e Psicopedagogia. Claudete é também facilitadora licenciada em Educação Emocional Positiva, cursando pós-graduação em Psicologia Analítica e coautora do livro Conto Expressão, refletindo sua dedicação à educação emocional, terapia por meio de contos. Além disso, ela encanta como a voz do programa Café e Prosa da Rádio Integração FM, uma inspiração multifacetada que estamos ansiosos para conhecer hoje. Bem-vinda, Claudete! Muito obrigada. Olá, vocês que nos acompanham aqui, mulheres antenadas, super ligadas. Muito obrigada pelo convite. É muita alegria mesmo estar aqui com vocês, participando deste programa incrível que tem aí despertado a mulherada de Caraguatatuba. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Olha só que lindo, gente. Conto expressão. Você é coautora, né? Também, olha aqui. Sim, ó, trouxe para as meninas e trouxe também um exemplar. E depois elas vão indicar como nós vamos sortear aí durante o programa, não é? Legal, incrível. Participem aí com a gente. A Conto Expressão, foi lançado esse livro o ano passado, em São Paulo, na Livraria da Vila. E está completando um ano. Então, somos mulheres, somos 29 mulheres, assim. Olha também. Só. Essas mulheres estão demais, As mulheres estão com tudo. Assim como as mulheres antenadas, nós somos as mulheres da Conto Expressão. Então, é um grupo formado por professores, psicólogas, enfermeiras. Nós temos de diversas áreas. Então, é um livro feito a muitas mãos, né? Essas mulheres aí se reuniram. Que lindo, hein? Com a sua experiência, com a sua prática. Psicólogos também utilizam muito. Então, não é um livro, a gente costuma dizer que não é um livro apenas que você lê. Né? É um livro para se colocar em prática. Reflexão. Isso. Então, ele traz os contos, né? São contos autorais e também recontos. No meu caso, é um reconto. É uma história que eu conto desde menina. E tem muito a ver comigo, que eu falo que eu sou essa menina, né? E aí a gente trabalha com oficinas de terapia com educação emocional. Então, é como se a gente fizesse aí uma contoterapia. Então, legal, através das histórias, nós trabalhamos a educação emocional. Muito obrigada por esse presente lindo. Nós amamos, né? Eu amo receber livro. Nossa, estou ansiosa para ler. Com certeza. A contar histórias, o livro abre assim, que contar histórias é acender uma fogueira no seu coração. Então, as histórias, elas são terapêuticas, as histórias, elas existem aí, né? Desde que o homem é homem, desde o homem primitivo, se conta histórias, se reunia ao redor da fogueira para contar histórias, né? Muito então, legal. A gente costuma dizer que somos feitos de histórias. A história de cada um é importante. Então, a Conto Expressão, ela vem valorizar isso. Então, nós temos um grupo, estamos em quase 200 mulheres também que já fizeram a capacitação, são todas facilitadoras em Conto Expressão. E, assim, espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo afora também, que a Claudine, a nossa coordenadora, ela mora atualmente na Espanha, mas é uma brasileira, uma mulher de fibra, que desenvolve aí esse grupo. E aí, quando a gente precisa, eu preciso de meus alunos ou os meus pacientes, no caso dos psicólogos, né? Eu preciso de um conto para trabalhar o luto. Aí, de repente, vai lá, todas ajudam. Olha, tem um conto assim, tem esta legal, oficina. Então, sempre uma ajudando a outra gostoso, também. Né? Parecido muito. Olha como é a conexão, né? É verdade. Muito parecido com o grupo das antenadas, né? Que uma vai ajudando a outra. É isso aí, Claudete. Mas antes da gente começar as nossas perguntas, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar aqui, primeiramente, da Miriam e Neide, da VM Saúde. A Miriam é nutrição e a Neide é enfermagem e reflexologia. São mulheres que vêm colaborando muito, gente, ajudando muita gente na área da saúde. E a Roberta Esteave Neve, ela é advogada,
Ela é a nossa advogada oficial e cuida da nossa marca, que é algo realmente que devemos nos preocupar, né? A Gisélia Cabral, ela é diretora sênior da Mary Kay. São produtos que amamos usar. Então, se você está querendo ser uma revendedora, procure a Gisélia. A Marilúcia, da Decora Brasil. Se pensou em decorar, procure Mary Lucy. Priscila Michele, que ela é consultora da beleza da Mary Kay, da Mary Kay. E a Regiane, da Arte Merengue, que ela faz suspiros personalizados. São suspiros que encantam seus eventos. Falar também um pouquinho aqui do Paulo, da Ângulo Consórcio. Se você pensou em comprar carro, casa, financiar a sua festa, procure o Paulo, da Ângulo Consórcio Contemplado. A Babi, a Doce Babi, da Docica Pipoca Gourmet, pipocas personalizadas com diversos sabores. Cristiane, da Sou Gaia Terapias, ela vem fazendo um trabalho incrível na área terapêutica. E a Tamara, da OtoBX, ela faz os nossos copos aqui, ó, personalizados. Ela que Lindos, por sinal, viu? Cuida dos produtos aqui das mulheres antenadas. A Lili, da Unifavene, né? Lá todos os cursos da Unifavene tem em AD, é nota 5 no MEC. O estúdio Justiara Bernardino, a Ju, ela é que cuida também dos nossos cílios, né? Ela faz um trabalho muito bonito com os cílios. A Daiane Galdino, que nem precisa dizer, essa maquiagem linda, né, Dani, que a gente tá aqui Muito hoje. chique essa Chique, mulherada, né? né? gente? Bonita, Ai, né? gente. Ela é especialista em make de noivas, hein? E a nossa maquiadora oficial. E não podemos deixar de falar do estúdio Thaís Fotografia. Ela também é nossa fotógrafa oficial, vem fazendo um trabalho aí também muito bonito com a gente. É isso aí. Agradecer também toda a mídia, que é a nossa equipe aqui que faz tudo acontecer. Verdade. E aí, a primeira perguntinha para você, Claudete. Como surgiu a sua paixão pela educação? Né? E se existe algum momento específico aí da sua infância ou juventude que influenciou a escolha por essa profissão de professora? Olha, já teve aqui uma pessoa que falou isso, eu vou repetir, porque acho que a maioria das professoras tem essa história, né? Desde criança mesmo, que a gente sente essa vontade. Então, eu me lembro de brincar, né, de escolinha com os meus irmãos. Eu fui alfabetizada aos 5 anos de idade. Na época que eu estudava, era difícil você ter educação infantil. Então, eram pouquíssimas escolas na cidade, inclusive eram as particulares, não havia ainda no ensino público, né? Era só o fundamental. E aí, a gente passava muito tempo em Natividade da Serra, que meus avós, né? Meus pais e meus avós, tanto maternos quanto paternos, são aqui de pertinho, de Natividade da Serra, no Vale do Paraíba. E a minha avó, sempre muito sozinha, o meu pai é o filho caçula, então sempre levava as netas para ficar com a avó. Então, naquele tempo, a gente não estudava, era menos de 4, 5 anos, e a gente passava temporadas na casa da avó. E ao lado da casa da minha avó, tinha uma escola rural. Então, eu subia no muro e ficava assistindo às aulas, né? E aí, a minha avó oferecia café, às vezes levava um macarrão lá para a escola. Era uma escola multisseriada, então era uma sala apenas, com todas as séries, né? Então, você tinha de primeira a quarta série, porque a educação infantil, como eu já falei, nesse tempo era muito difícil, você não conseguia, era mais no particular mesmo, no ensino público não era oferecido ainda, então tem tempo, né? Não vou entregar a idade aqui, mas só aí já estou entregando, né? E aí, o que aconteceu? A minha avó fazia o café, levava, porque era assim, muro, né? Do lado do muro. E aí, a professora falou, por que não manda? Manda a Claudete, né? Parece que ela está tão interessada e tal. E aí, eu ficava lá espiando. E ela me deixou como ouvinte. Então, eu sentava, era aquelas carteiras antigas, sabe? Que você senta de 2, imensa, assim, era bem escura, bem pesada. Dessa época, e né? aí, Não sei do eu que ela ficava tá lá, falando. tipo, deixa ela aí, né? Vai ficar aí bobinha, né? Tão novinha, não tinha 5 anos. E aí eu levei a sério. Eu levei a sério aquilo. Então tinha os marmanjos de quarta série e eu sentava lá do lado, pegava a cartilha e comecei a ler. Né? Quantos anos? 5? Não tinha 5 anos. Gente. Tava para completar 5 anos. Então, eu fiquei como ouvinte, acho que um período de 5 meses. Aí, logo, nós retornamos para Caraguatatuba, que meu pai voltou, né? Porque ele fazia temporadas, trabalhava com construção civil. Então, onde aparecia obras de construção, estava o meu pai se mobilizando. Aí, juntava a filharada e ia também, né? Junto com ele, claro. E aí, quando eu voltei para Caraguatatuba,
não tinha vaga na educação infantil, porque assim, eu morava no bairro do Tinga, e era uma escola gigante, a Carlos Eduardo. Existe até hoje uma escola estadual. E não havia vagas para educação infantil. Era uma sala de educação infantil. Então, naquele ano que eu poderia entrar na educação infantil, eu fiquei sem estudar. Então, só se entrava na primeira série, na época, com 7 anos completos. E aí, minha mãe, dona Tina, sempre muito batalhadora, pro filho, ela fazia de tudo. Então, ela ia na porta da escola. Não, mas ela já sabe ler, ela tem que estudar. E eu não tinha idade, né? Porque só com 7 anos completos na época. E aí, de tanto que a minha mãe ia na porta da escola, a diretora, né, naquele tempo era assim, né? Você conversava com a diretora e tudo se resolvia. E aí ela fez a minha matrícula, eu só completaria 7 anos em junho. E aí comecei a estudar e, de repente, me vi lá. O chuvinha, coordenação motora, antiga coordenação motora, que era triste de se ver. E eu lendo, escrevendo e tendo que fazer exercícios de coordenação motora. Lá vai minha mãe de novo brigar. Então, a minha vida foi sempre relacionada à escola. Minha mãe indo lá, não, mas ela já sabe ler e escrever, ela não pode ficar fazendo isso, um monte de bolinha, né? Aí me mudaram de sala, daí colocaram na época se chamava assim, né? Sala forte, média, fraca, né? Hoje a gente não pode nunca, jamais falar dessa forma, hoje não dá. E aí sempre gostei muito de ler. Que legal. E fui ensinando os meus irmãos. Depois nós nos mudamos de bairro, né? Fomos para um bairro na divisa com São Sebastião. E ali a molecada que tinha dificuldade, eu dava aula de reforço desde pequena. Tinha rodeios na época. Na época tinha rodeios no bairro. E aí tinha apresentações, eu ensaiava as crianças para apresentar músicas da Xuxa, uma coisa assim. Então já tinha de bebê, esse gosto pela educação, por ensinar, por estar junto, né? E agora explica aí pra gente, para quem está nos ouvindo, nossos seguidores aí, o que significa educação emocional? Educação emocional. Olha, a educação emocional, ela é um processo que percorre toda a vida do ser humano, né? Não poderíamos jamais deixar a educação uma coisa, a educação emocional é outra. Hoje está muito em alta esse termo, né? Mas a educação emocional é um processo contínuo, porque é uma preparação para a vida. Então, é você lidar com as emoções. Não que as emoções elas vão ser proibidas, coibidas, impedidas. Não tem como você chegar para uma criança ou para um adulto, não chora. Vai chorar. Tá sentindo aquela tristeza. Vai chorar. Tá muito alegre. Então, ensinar, trabalhar com a criança ou com o adulto, né? Porque na escola nós não tivemos isso. Mas hoje em dia já está implantado isso? A educação emocional? Ela tem que ser implantada. Na grade? Ou não? Na verdade, não é. Não é obrigatório. É o professor que leva essa especialização para a aula. Aí o que acontece? Na pandemia, isso ficou muito em alta, porque foi gritante a questão emocional. Né? Sim. A gestão emocional de adultos e crianças. O que a gente percebe hoje? Hoje, é muito difícil você não vai controlar uma emoção, mas você vai acolher aquela emoção. A criança está lá numa crise, vamos supor, né? A gente tem muitos casos de crianças especiais que entram em crise. E aí, como você vai fazer? Como você vai acolher essa criança? Então, ela não vai ser impedida. Não, você não pode ter esse comportamento. Não tem como você segurar. Nem é para segurar. Nem é para é isso que eu ia dizer. É lidar com as emoções, né? Mesmo essa emoção. A educação emocional positiva, né? Que também faz parte aí da minha formação. A educação emocional positiva, ela diz assim, a Miriam Rodrigues, ela também é caraguatatubense, olha, as mulheres de Caraguatatuba estão voando alto. Ela é formada aqui no magistério, que a gente tinha a base, eu digo hoje, porque assim, eu passei por todo o processo de mudança da educação, então foram quase 32 anos, né? Me aposentei da rede pública, agora estou trabalhando com outros projetos, né? Para 2024 temos aí algumas propostas, que depois eu vou falar para vocês. E aí o que a gente percebe? Muitas pessoas se dedicando a isso, a tentar... Não, a gente precisa fazer alguma coisa, porque na pandemia foi muito destacado essa questão. Mas o que é a educação emocional? A educação emocional é você trabalhar as emoções. Né? Então, é você saber lidar, gerir as emoções. Então, o que eu faço com uma emoção? Eu posso estar com raiva. É normal sentir raiva. Então, você vai trabalhar com a criança... A consciência do sentimento. O sentir. Você está com raiva por quê?
O que te levou a sentir essa raiva? Agora, o que você vai fazer com essa raiva? Você vai grudar no pescoço de um? Não. O que você pode fazer para canalizar essa raiva? Então, a educação emocional é para trabalhar estas questões, de orientar, né, e também dar essa formação de habilidades, porque assim, o ser humano, ele tem 1001 habilidades, mas as questões emocionais, elas estão muito assim fragilizadas. A gente percebe na situação. Os jovens, Eu né? acho assim que o emocional impede deles mostrar essas habilidades, Sim. né? Se expor essas habilidades. Atrapalha, né? E também esse negócio que menino não pode chorar, né? Então, a gente Absurdo, cresceu né? ouvindo isso, né? Por que não pode Homem chorar? não chora, Então. né? Homem não chora. Aliás, né, não só chora. o choro, como não pode usar rosa, como, né? Cada bobeira, São né? estereótipos, né, que a sociedade criou e aí querem colocar o ser humano numa caixinha e não tem como, porque cada um é de uma forma diferente. Então, no meu caso, a minha formação, eu trabalho com educação emocional com as histórias, né? Porque eu sou formada em contação de histórias, né? Faço parte de um grupo de contadores. São vários profissionais de várias regiões do Brasil e também de fora. Quando fala contador de história, é o quê? História real ou são contos? Contos. Nós contamos contos de fada, né? Tem até um livro que se chama assim, Contos de Fada para Ensinar a Viver. Porque os contos, eles existem, né? Há milhares de anos. Sim. E eles ensinam lições de vida. E principalmente as emoções. Porque assim, não é você falar, mas conto de fada, a criança vai acreditar em fada, em dragão. Não. É saber, ela vai ter a consciência de que ela pode ser, sim, a vencedora de um dragão. Então, é uma trajetória. Com os contos, o que a gente tem? Cada personagem, ele tem uma função. Né? Ele tem uma jornada, que a gente fala a jornada do herói. Isso em todos os filmes, as novelas. O que prende a atenção nas novelas? São histórias. Sim. E param num momento crucial. Aquele desenho que fala é o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe. É uma lição de vida. Muita gente não entende aquela história. Não entende. Né? Eu não sei o que fala do Pequeno Príncipe, mas é uma lição de vida. É uma lição de vida, de você retornar à sua infância, de valorizar cada momento da sua vida. Então, as histórias, elas têm muito a nos ensinar. E aí, o que aconteceu? Com a tecnologia... E aí? Com a tecnologia, tudo se renovou, se transformou. E as histórias também. Porque o que a gente faz? Nós trazemos os contos tradicionais, né, os contos mais antigos. Eu tenho até uma professora que ela chama Contos de Ouro. Eu acabei de fazer uma formação de encontros, foram 8 encontros. Ela tem uma plataforma que se chama Educar com Histórias. Porque, antigamente, como que se educava um filho? Era história. Com as histórias. O meu avô, ele contava histórias. Então, isso já vem lá da minha ancestralidade. O meu avô, ele era analfabeto, né? E ele contava histórias do mundo inteiro, histórias de assombração. Então, ele prendia... Eu contei muito história de assombração para meus sobrinhos. Isso é ótimo. A minha mãe, Porque você vai lidar com o medo, a emoção. Exatamente. É verdade. A minha mãe, principalmente quando chovia, né? Que a gente podia sair de casa... Ela ficava no sofá bordando e a gente sentada assim, ó, ao redor dela. Olha. E ela contando as histórias, sempre dela é de princesa, né? Sempre história de princesa. Sim. Príncipe, princesa. E a gente amava e crescemos sempre lembrando dessas histórias. Olha aí a educação emocional. A criação de vínculos. As memórias que você traz desse momento, que nem eu trago as memórias do meu avô. A minha avó também, minha avó paterna, né? Eu tenho uma prima que não gostava das memórias, não, porque, coitadinha, ela sofreu na mão da gente. Levava susto. Era só... Eu tenho um irmão que só gostava de assustar ela com histórias de terror. Mas e hoje? Você acha que os pais estão ainda nessa contação hoje ou não? Não estão. Não estão. Então, as histórias é entregue dentro do celular, Lital. Sim, toma. E aí você não tem mais aquele olhar, o olho no olho. O momento, né? Desde que eu fiz a formação de contação de histórias, isso já tem bastante tempo. Mas eu contava histórias sem saber
dessa questão emocional. Então, eu sempre selecionava histórias para trabalhar valores, né? Então, nós vamos trabalhar a amizade. O Pequeno Príncipe é um exemplo de amizade incrível. Incrível. Teve uma turma no Jaraguá, em São Sebastião, que é uma comunidade bem afastada, assim. Ela é logo no começo do município, mas assim, é lá, chamavam de escolinha até, né? Porque ser bem isolada, era uma escola rural e depois transformou numa escola, né, de educação infantil e ensino fundamental, que eu sou professora dos anos iniciais. E aí eu trabalhei 1 ano com esse livro. Você acredita, com os alunos? Você falou Pequeno Príncipe, até me veio na hora, assim. Foi em 2016. Eu trabalhei com essa turma. Pensa, gente. Era uma turma que era considerada assim, porque lá a escola é pequena, então é um primeiro ano, um segundo ano. Agora que ampliou, tem mais alunos, mas eram poucos alunos. Então, era um primeiro ano, um segundo, um terceiro, quarto. E esse 4º ano, eles vieram com muitas mudanças de professores. No primeiro, no segundo, a professora aposentou, a professora mudou, a professora ficou doente, não sei o quê. Então, muitas mudanças de professores. Isso também atrapalha na formação da criança, porque você não tem um vínculo, né? Você não tem uma... E você sabe que professor, a gente já se apega, quando a gente é criança, Então, a gente se apega demais ao primeiro professor, né? Eu lembro que quando eu cheguei, marca a nossa história. O inspetor falou assim, nossa, tem certeza que você vai ficar nessa... Porque eu tinha mudado de escola, né? Eu era de outra escola e fui trabalhar. Não, vou trabalhar na escolinha esse ano, né? E aí, por opção, eu fui para lá. Era mais distante, eu ia ter mais tempo para chegar até lá, ia gastar combustível. Mas eu falei assim, não, eu vou trabalhar esse ano lá porque eu fiz uma substituição e gostei muito, quero trabalhar com essas crianças mais carentes. E aí eles assim, porque eles não param, porque eles não têm limites, porque eles sobem na mesa, não sei o quê. E aí... De repente, eu peguei de uma situação de uma criança, né, que ficava muito fechada, muito tímida, tal. E aí, essa criança gostou, pegou esse livro, Pequeno Príncipe. Eu falei, é esse livro que eu vou para chamar essa criança. E aí, eu contava em capítulos, igual a novela, que para naquele ponto crucial. Sim. Então, a hora que parava naquele suspense... agora a próxima aula. Então, isso prendia a atenção deles. Então, às vezes, a diretora, né? Um abraço para a Rita, ela esteve lá no meu programa também, no mês dos professores, fiz uma homenagem para ela. No final, eu que fui homenageada, que ela levou lá presente e tal. E aí, ela assim, nossa, mas o que você está fazendo com essas crianças? Porque eles não paravam. Então, o que era? A história. Como então, é importante, né? É importante, base, né? Porque é o olhar, é o cuidado, são as memórias. Eu tenho um aluno que me segue assim no Instagram e tal. Ai, professora, eu lembro da história João Giló. Você pode contar o João Giló. Então, tem algumas da pandemia, eu gravei muitas histórias, porque na época em 2020, eu estava como coordenadora pedagógica. Então, a gente se viu numa situação, né? Todos nós, né? Não somente os professores, mas assim, a escola foi muito abalada, né? Porque a gente ficou sem aula, as crianças em casa, muitas não tinham celular, usavam o celular do pai, que chegava à noite, então fazia as tarefas. E aí eu lembrei disso, de contar histórias. Então eu fiz vídeos e incentivava as professoras, elas começaram a fazer vídeos também contando histórias. E a partir da história, a gente trabalhava aí. Não somente a educação emocional, né, que é muito importante, a questão das emoções, da raiva, do medo, né, que eles sentiam de pegar a doença. Então, tudo isso era trabalhado com as histórias. E isso vai desenvolver habilidades para o resto da vida deles, né? Porque eles vão se lembrar. Porque na conto-expressão, a gente costuma dizer, a nossa professora, a Claudine, um abraço para a Claudine, depois ela vai acompanhar aqui esse bate-papo, ela vai ficar muito feliz até, porque ela gosta de ver as alunas dela espalhando aí a conto-expressão, que realmente faz falta. Então, se você chega na escola e fica só com a questão do conteúdo, esquece. Porque eles não têm mais essa atenção. Eles não prendem mais tanta atenção. Não é que nem quando a gente ia para a escola, né, que o professor começava a falar e todo mundo parava e ficava. Hoje é muito rápida a informação, então você tem que saber conduzir ali, né, mas essa parte do humano, né, do olhar, né, do se relacionar, a gente faz com as histórias. Eu lembro aqueles professores que na época, não tão longe, acho que ainda faz, mudou muito o modo de ensinar através da música, né? Que ensina até para a pessoa gravar. Sim, para memorizar. Matemática, cantando, fazendo um rap, né? Tem que inovar. E aí o pessoal, adolescentes, né? Nem criança,
Aí eu conseguia gravar, Ativa a memória. né? Ativa a memória. E mesmo com o celular, mesmo com toda a tecnologia, quando você começa a contar a história, eles prestam Presta atenção. atenção. Então, isso a gente diferente, quer né? compartilhar com os pais que façam esse momento. Na hora de dormir, quem aqui não se Não lembra é. de uma história que a mãe Não conta é. antes de dormir? Então, isso é estabelecimento de vínculos, isso é fortalecimento das emoções. E aí, essa criança vai ser um adulto que tenha muito mais iniciativa, autonomia. Por quê? Porque ele está, assim, recheado, né? Ele está abastecido, ele tem um monte de histórias. E, como a Claudine fala, é a vivência vicária. É como se você conta uma história, você não tem que explicar, cada um recebe. Ele vive de uma forma diferente. E né? aí ele vive um personagem, ele se identifica, nossa, aquela princesa, ela parece, eu tenho alguma coisa dessa princesa. E aí eles se identificam e tentam, a princesa conseguiu vencer, né? As madrastas estão aí, né? A vida é uma madrasta, né? A gente brinca assim. Então, o exemplo dos personagens, eles acabam levando e vivenciando isso através das suas emoções e vai formando a personalidade, vai se desenvolvendo. Ô, Claudete, eu tô vendo aqui que você fez uma pós-graduação em psicologia analítica com ênfase em mitologia, contos e artes. Tá vendo aí? Sempre os contos, né? Tô fazendo ainda. Tá fazendo? Me formo agora em fevereiro, porque eu tava com tanta coisa que eu não consegui finalizar o TCC. E como E essa aí- pós enriquece sua abordagem na educação? A questão da psicologia. Porque como a gente trabalha com as oficinas, eu apliquei com os meus alunos, já apliquei oficinas nas escolas, com os pais, né? Recentemente estive numa escola em São Sebastião, Colégio São Sebastião, um abraço lá pro pessoal de São Sebastião. Porque eu me aposentei da rede pública, mas o meu pé ainda está lá na escola. Então, quando tem festa da leitura, quando tem algum evento nas escolas, eles me chamam. Claudete, você não tá aí, você está aí de bobeira, né? Você está aí de bobeira? Vem aqui fazer uma oficina. Então, nas oficinas, a gente trabalha essa questão da psicologia. Então, eu tenho que estar... Não que eu sou uma psicóloga, eu não vou ter essa formação, mas eu posso trabalhar com psicanálise. Então, estudando os contos a fundo, estudando a mitologia, se a gente for estudar e observar as características daquelas histórias lá nórdicas, as histórias clássicas, gregas e tudo mais, elas estão assim, cada personagem tem uma personalidade de uma pessoa. E aí você consegue entrar naquele mundo, né, do subconsciente e trazer para a pessoa o que ela está sentindo e tentar não resolver, porque a gente não é mágico para resolver um problema assim, mas para a pessoa se encontrar, para a pessoa conseguir desenvolver as suas habilidades, ela conseguir se enxergar, conseguir ver o que está impedindo que ela cresça, que ela evolua, né? Então, a psicologia, para mim, embora na pedagogia e na psicopedagogia a gente estuda muito da psicologia, mas esse tema me encantou. Quando eu vi, né, foi o ano passado, esse tema com ênfase em contos, mitos, né, e lendas, eu falei, e arte. Então, o que a gente trabalha? Com as oficinas, além dos contos, depois o expressante, que é a pessoa, né? A gente diz, a pessoa que participa é o expressante. Ela vai absorver aquele conto, ela vai observar o que mexeu com ela, o que ela entendeu, né? Porque tem toda uma técnica, tem um passo a passo, são várias partes. Depois ela manifesta isso numa atividade artística. Então, para mim, é importante conhecer mesmo com o que eu estou trabalhando. Então, porque eu não posso só simplesmente contar uma história e a pessoa, de repente, está lá, começa a chorar, e aí, vou fazer o quê com essa pessoa? Então, eu tenho que Lidar saber com a lidar situação. com a situação, porque acontece. Acontece. Por isso que o nosso grupo tem muitos psicólogos. Mas assim, então é um pouco parecido com... Uma terapia. Não, é aquele jogo RPG, né, que os adolescentes fazem também, que é tudo baseado em histórias, né? Eles criam a história, criam um mundo. No virtual, né? Um mundo... virtual. O nosso faz presencial, né? Presencial, virtual. Meu irmão, eles fantasia todinho. Todo. Pra ser o Ele mestre. escreve a história. Olha, Que é um jogo com incrível. dados, né? E ele cria a história, e baseado na história, os participantes vão criar os personagens. E aí ele vai, A decisão de acordo com o dado, comandando a história. A decisão de cada passo que eles têm que fazer é os números dos dados que vai indicar. E isso é usado até em empresas, né? Algumas empresas usam, né? Porque isso... A storytelling. Exatamente. A empresa,
os comerciais, né, a propaganda, elas contam histórias. Um comercial que foi muito premiado, acho que foi agora, teve uma premiação muito grande, foi da Chevrolet. Vocês viram o comercial da Chevrolet? Acho que foi até uma das mulheres antenadas que colocaram no grupo, onde a Elis Regina, eles colocaram, né, a inteligência artificial, Sim, né? muito legal, A Elis mostrando Regina, ela, a filha, mostrando as gerações Sim, muito diferentes. legal. Então, o que é isso? Está contando história, está mexendo com as memórias, está mexendo com o emocional. Então, isso cativa, né? Então, a indústria, ela conta histórias. Né? E por que a gente não faz isso com os nossos filhos? Por que nós não educamos com as histórias? Porque são exemplos de pessoas que vivem... Porque, assim... na época dos grandes imperadores lá, isso na Índia, uma das histórias mais antigas lá é a Panchatantra, se eu não me engano. Os príncipes e as princesas, eles eram educados, ensinados por contadores de histórias. Né? Jesus Cristo foi o maior contador de histórias. Isso agora, até tem um texto na Bíblia, falando em Bíblia aqui, que fala, né, andar pelas estradas com seu filho, né, contando mesmo as histórias, porque a gente tem grandes exemplos na Bíblia, que são histórias passadas. São histórias. A Bíblia, na verdade, é um livro. São vários livros que contam histórias de um povo. Conta história, e é através deles que nos educa, né? Coloca no caminho certo. Isso né? mesmo. A Bíblia é o maior exemplo. Jesus Cristo, ele contava histórias. Eram as parábolas. Por quê? Ele pegava uma história, né? Uma simbologia, essa é a palavra. Para ajudar a pessoa a entender. Porque os símbolos, eles facilitam, porque a gente se identifica. Você fala numa coisa, você já imagina aquela cena. Então, é muito mais fácil de você compreender e guardar isso, né? Então, as histórias, gente, são elas... essenciais. Que eu uso são muito, essenciais. tem a história do filho pródigo, né? Sim. Que saiu, abandonou, gastou tudo. Levou herança. Quantos filhos nós temos assim, que esbanja e daqui a pouco volta arrependido, né? Então, e isso fica na mente da gente, realmente. Na época dos filósofos, né? Hoje em dia nós temos os grandes filósofos também, mas eu digo assim, na época da Grécia, né? Quando foi a revolução aí do pensamento. Eles andavam, eles caminhavam, por isso que pedagogo, né? Aquele que caminha junto. Pedagogo vem dessa palavra, caminha junto, ao lado. Então, Sócrates e todos esses filósofos aí da grande humanidade aí, né? Histórica, eles contavam histórias. Então, eles caminhavam lado a lado, ensinando, educando os seus discípulos, no caso, né, contando histórias. Então... E a Grécia, então, que tem muitas histórias. Muitas, né? Mitologia grega. Mitologia grega, que, aliás, a gente vai ter aqui uma entrevista, e, né? Gente, é tanta história. Eu fico encantada. Pena que a gente não tem tempo para ler tudo que eu Lá eu estou com um livro que eu acabei de comprar, Mitologia Celta. Não consegui abrir ainda, mas vou abrir, vou ler. Então, você tem mitologia de todos os povos. E aí, os príncipes e as princesas, eles eram educados pelos contadores de história. Então, se quisesse, tem uma história muito antiga que diz assim, que eram 2 irmãos príncipes, que eram muito atrapalhados, brigavam, faziam as coisas todas erradas, e imediatamente o rei, o imperador, mandou chamar um contador de história. Olha, ensina os meus filhos. Olha só. E aí eles educavam, né, através das histórias. E então, esse resgate é tão importante, né? É importante. Precisamos, né? Precisamos resgatar. Eu vi aqui também que você teve a oportunidade de participar do programa de educação emocional positiva como facilitadora licenciada. Isso. Como surgiu essa oportunidade? Então, a pandemia, né, gente? A pandemia, eu costumo dizer que é um marco. Pandemia, hein? Deu um... É um marco para todo mundo, porque assim, todo mundo falando, né, que as pessoas abaladas, as pessoas isoladas, muitas pessoas em depressão. E aí, eu estava vendo uma revista, pesquisando alguma coisa de não sei se era Dia das Mães, umas revistas que você tem, monta e desmonta, abre assim, todo um modelo com molde e tal. Aí eu abri a revista e tinha assim, Educação Emocional Positiva, Miriam Rodrigues. Eu olhei para a foto, eu pensei, nossa, parece que eu conheço essa pessoa. Daí fui ler o artigo, estava na revista. Aí fui lendo, gente, mas essa menina é de Caraguatatuba. Aí foi aí que eu falei, gente, a menina de Caraguatatuba na revista, dando isso. Ela saiu na reportagem que ela tinha ido participar de um evento internacional, né, lá do outro lado do mundo. E aí eu falei, gente, o que é isso daí? Aí eu fui ver como é que se trabalhava, né? É educação emocional, né? Não que você vai ser sempre positivo, né? Ai, porque tudo. Gente, as nossas crianças, elas estão
numa formação, né, até mesmo difícil ultimamente, porque eles acham assim, tem que ser tudo sim, né? E não é, tem que ter um equilíbrio, né? Sim e o não, É o esse bem tal e o de mal. tudo sim Existe, que está desequilibrando aí todo mundo, né? existe o bem e o Claro. mal, né? Mas tem que ter um equilíbrio, sempre vai existir, né? E aí eu fui gostando muito, né? Falei, nossa, ela é de Caraguá. Essa menina fui procurar saber, vi o sobrenome, fui na internet. Eu falei, gente, ela é irmã aqui das meninas, da Mirella Rodrigues, da Milene Rodrigues, né? E eu falei, essa menina, eu estudei com a irmã dela. E aí me inscrevi no curso. Me inscrevi, assim, ela é psicóloga em São Paulo, formadora de psicólogos já, faz psicoterapia, né, os cursos dela, e trabalha com essa questão da pessoa valorizar a sua autoestima, educar as emoções, né? Esse é o livro dela, o primeiro livro dela é esse, como que é? Uma importante lição, educar as emoções, né? Então, é trabalhar a gestão das emoções e ela tem muito material, sabe, para as crianças pequenas também. Então, tem as histórias, tem os jogos, ela trabalha muito com jogos. E na brincadeira, você trabalha com a criança a questão da gestão emocional, né? Ela saber lidar com os desafios, porque muitas crianças não aceitam perder. Então, é verdade, é mesmo. eles não aceitam perder. São E aí o competitivas, pai, né, ou a mãe às vezes está brincando, deixa ele ganhar. Deixa ele Deixa ele ganhar. ganhar. Não, deixa ele perder. Ele tem que saber, ele tem que passar pela experiência do Verdade. perder, saber perder, para ele aprender. Senão toda na vida ele vai ganhar. Não é tudo na vida que a gente ganha. Então, assim, ela tem muitos jogos e trabalha a questão das emoções de uma forma bem lúdica, né? E é muito bacana. Então, essa área, gente, tá urgente na nossa Essa sociedade, parte né? lúdica, essa parte de contação de história, trabalha só com crianças do ensino fundamental? Não. Tanto é que esse livro, olha, se você for ver agora por o óculos, gente. Já, Ó, fica uma conta gata de expressão. óculos. Obrigada. Precisa trocar o óculos, já não estou enxergando. O poder terapêutico dos contos em 60 oficinas de educação emocional. Crianças, adolescentes e adultos. Que incrível. Muitas das histórias e das oficinas que tem aqui, por exemplo, mas na educação emocional positiva também, eu tenho todo o material, só que eu consegui aplicar com poucas pessoas ainda, a educação emocional positiva, porque cada um, por exemplo, se você for numa escola, todos têm que ter os materiais, né? Então é mais complicado. Agora, da conta e expressão, é qualquer história. Aqui, no caso, já tem, não é um roteiro, né? Você não vai pegar isso aqui e vai seguir ao pé da letra, né? Mas serve para pais, para educadores, para psicólogos, mulheres, nós temos muito grupos de mulheres. Então, às vezes, um poema, você trabalha a questão emocional com um poema. Gente, é maravilhoso, assim, de se emocionar mesmo, de arrepiar. Então, trabalha a autoestima, a questão do empoderamento feminino, a questão, assim, de formação, de habilidades mesmo, né? Saber lidar com as emoções, saber lidar com os desafios, obstáculos, superar, resiliência. O meu reconto, no caso, né? Porque a história não é minha, é uma história muito antiga, que já se perdeu até o autor, né? Antes, as pessoas não consideravam muito. Eu lembro que na pedagogia, a professora falava assim, quando a gente apresentava um texto, tinha que sempre apresentar o autor, né? Então, ela não gostava muito, não vou citar nomes, porque é tudo conhecido na cidade. Cidade E aí, pequena. cidade pequena. Não, mas autor desconhecido, né? Normalmente a gente pegava um texto que tivesse um autor de renome e tal. O autor desconhecido, é desconhecido. Gente, o autor é desconhecido porque é tão antigo, é tão milenar, que foi passando de geração para geração aquele ensinamento e chegou até os nossos ouvidos nos dias de hoje, pelos contadores de histórias. E aí são histórias que trabalham cada sentimento, cada valor. Eu tenho um livro que eu descobri num sebo. O sebo é o melhor lugar. O sebo. É bom mesmo. Você tem histórias para trabalhar o luto, para trabalhar o medo, a avareza, para trabalhar a questão da competição, para trabalhar tudo que você possa imaginar tem um conto, tem uma história, e a pessoa tenta compreender aquilo, trazer para a vida dela, né? Eu sou encantada pelas histórias, sou encantada. É muito bom. Agora sim, né? A gente sabe que você aplica, né, nas escolas, tudo. Agora, como você percebe a aplicação prática da educação emocional no cotidiano, no dia a dia, né? Dos estudantes, dos professores.
especialmente em um contexto educacional como o da Prefeitura Municipal de São Sebastião. São Sebastião. Eu me aposentei tem 6 meses, né? Ai, recente. Recente. Como você tá sentindo? Olha, parece que eu não senti ainda. Não sentiu eu brinco ainda? assim, você já descansou? Eu falei, não descansei ainda, parece que eu estou trabalhando mais, mas tudo bem. A educação emocional é assim, você tem que estar aberto. E também aquele que está diante de você também tem que estar aberto para isso, né? Porque não é uma disciplina pontual. Você trabalha a educação emocional em todos os momentos de sala de aula. Então, muitas pessoas ainda não compreenderam, mas assim, uma grande maioria já trabalha. E a gente percebe assim que a cada dia se precisa muito de se trabalhar com as emoções, porque assim, os nossos jovens, eles estão crescendo, eles estão numa fase de transição, né? Adolescência para adulto, eles ficam naquela indecisão, não, é muito cedo mesmo para decidir o resto da sua vida, qual o vestibular que você... É muita cobrança, né? Então, se você não tiver uma gestão emocional, você não consegue fazer uma prova, não é? Você não consegue Exatamente, um naquele emprego. branco, nervoso. Então, você saber que vai passar por essa dificuldade? Vai, mas você está preparado, você estudou, você tem autoconfiança. Então, tudo isso envolve na formação integral. Então, a educação, ela já vem há muito tempo encaminhando a criança à formação integral. A gente não fala mais a formação acadêmica somente, a formação integral, é formar o ser humano, né? E hoje as coisas estão acontecendo tão rápido, né? A criança vira adolescente cedo, o adolescente vira adulto cedo, é tudo demais. muito, e assume muito, responsabilidades antes do tempo, Antes do às tempo, vezes, e não está preparado. Eu mesmo tive uma situação bem triste essa semana, fiquei bem triste com uma ex-aluna minha, quando pequena, né? Ela estava com depressão e acabou, né? A gente acabou perdendo ela para a depressão. Mas é gritante esse caso. Esses casos, né? Desses adolescentes, desses adultos também, né? Então, a escola, ela não é sozinha, ela não vai conseguir. É um desafio muito É um grande, desafio né? muito grande. Os pais também, eles precisam desse apoio. Então, já tem uma lei federal que sugere, né? Na verdade, já é para ser obrigatório, acho que já passou em todos os trâmites, né? Lá do Senado e tudo mais, de se ter um psicólogo na escola. Porque, assim, está a agressividade, a questão, né, da autoagressividade, né, eles se cortam, se mutilam, né, os adolescentes principalmente. Então, eu sempre trabalhei até os 10 anos, 11 anos, que é até o 5º ano, né, são os anos iniciais. Mas, a partir daí, parece que eles, sabe, meio que se perdem, né? Então, se o professor não está ali em sala de aula, com esse olhar, né, porque eles querem falar, gente. Quando você abre... A minha última turma, eu tenho um aluno que ele falava bem assim, professora, ele começava a prestar atenção na história, que todo dia começava a aula com uma história. Eu já sei qual é a emoção, essa emoção aí é a raiva. Desse jeito, ele já identificava. Então, às vezes, numa história, daí eles lembravam, tá vendo aquele menino lá, que aconteceu tal coisa, porque ele não soube segurar a raiva, depois vai se arrepender. Então, são coisas que você vai refletindo junto com eles, e vai construindo junto. Não é você fala assim, não, você não pode sentir raiva. Né? Mas o que você vai fazer com isso? Quais as possibilidades que você tem? Ele vai identificar o personagem, né? Sim. Você está com raiva? O que a personagem fazia? A personagem ela ia brincar na praia. A personagem ela pintava um desenho. Isso reflete tanto na vida adulta, né? Isso reflete na vida adulta, porque é a base, né, gente? É a base. Devia ter isso. Deveria. Ser obrigatório, né? De tudo isso. A gente tem muito material, tem várias plataformas que trabalham assim de forma pontual. Né? Assim, não é que vai ser uma aula exclusiva disso, mas que se trabalhe realmente. Então, tem materiais já bastante, até mesmo do governo do estado. Mas tem o educador material. Também tem que ter essa vontade, né? De buscar, se atualizar. Tem que ter Aliás, essa vontade. Eu acho que o educador é assim, né? Se ele não tem paciência, não é nem para ser educador, né? Na verdade, a gente não pode ficar falando muito assim, mas sempre é o sistema, né? A gente, às vezes, até tenta desenvolver, mas é tanta coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí, a família também está desestruturada, né? E aí não consegue, aí a criança vai para a escola e não adianta, não tem como você falar a família que tem que resolver. Não adianta, tem que ser junto. Família e escola. Nem um lado, nem um outro. Tem que ser junto. Mas a educação, gente, enquanto a gente não mudar
a base da nossa educação, não vai adiantar esses vestibulares com esses temas. Né? E você Saiu acha aí que- o resultado, né? Ontem, vocês viram o resultado Eu vi que saiu, só não do vi. PISA? O Brasil Aham. está cada vez... Mas você acha que a Exato. educação está mais difícil para os professores, comparado com o seu início de carreira? Olha, comparado com o meu início de carreira, está bem puxado para os professores, porque assim, a gente tem que dar conta de muitos projetos, muitas situações, e assim, eu agora posso falar que eu estou aposentada, né? Então, a gente não tem políticas públicas, sabe? Então, vem uma gestão, é de uma forma. Então, eu senti nesses 32 anos uma falta de continuidade, né? Eu não posso falar de Caraguatatuba, que eu trabalhei, né? E também não vou falar relacionado a uma cidade específica. Mas, assim, no geral, não se tem uma política pública, né? Então, às vezes... Está caminhando bem um município, né? A gente vê o destaque, as crianças elas estão aprendendo, elas estão realmente melhorando a questão do desenvolvimento e tudo mais. Mas aí vem um outro gestor que eu não sei o que acontece. Ai, parece que Muda, tudo, né? vamos pensar, vamos pegar aquela metodologia. Então, assim... Mas isso também a gente reflete também no Em nosso outras governo, áreas. né? É. Presidência, às vezes vai de um jeito, quando muda, muda todo o jeito. Está sempre começando, né? Sempre A começando. a Tá sempre falta de começando. continuidade que é o problema. Mas o que Pô, tá a pessoa vê assim, não, o trabalho do meu anterior tá dando certo, tá legal, Continua. vou dar continuidade, É. mas não. Mas a realidade está bem difícil, gente, porque assim, as crianças elas estão muito sem limites, então agora a gente fala um pouquinho também com os pais. Essa história de que até é legal se vocês puderem convidar o pessoal do ECA, né, que trabalha com os adolescentes, porque eles colocam que agora não pode mais bater, agora não é questão, não é bater também, você não vai espancar, Não é o seu filho, espancar, né? mas você vai educar. Então, o que está A vara da acontecendo... disciplina, né? Como diz a Bíblia, não refrear. De uma a maneira... indisciplina e a agressividade. Você apanhava pequeno? Apanhava. Que eu nunca Apanhava. apanhei. Não, nunca apanhou. A gente apanhava, mas a gente nunca apanhei. sobreviveu, somos resilientes, né? Tem hora que precisa, assim, de uma varinha, assim, de mágica. Tem uma história que fala isso, a hora que ele pega a varinha Mas mágica aí é que tá, imediata. eu também nunca apanhei, mas eu nunca bati nela, porque uma que eu cresci vendo meus irmãos apanhar feio, sabe? Coisas assim daqueles pais antigos que tiravam a cinta e falavam, não tô nem aí, largava nas costas. Ah, não, assim também não. Entendeu? Ai, E eu era protegida pela minha mãe, porque era 3 irmãos e só eu de mulher, né? Então minha mãe, eu acho assim, né? Se ela Protegia, não, né? se ela me protegia porque eu era mulher, né? Podia proteger um pouquinho mais os meus irmãos, mas é aquela coisa, o homem, ele que cuida, e a mulher cuido eu. E eu era muito revoltada com isso. E eu acalentava meus irmãos. Olha, quando eu crescer, eu tiver um filho, eu nunca vou fazer isso. Eu vou educar ele, que realmente eu tenho orgulho dos meus 2 filhos, porque nunca, nem um menino, que é o meu de 25 anos hoje, não levou um tapa. E pra mim, assim, nunca. Mas teve muita conversa, Sim, sabe? Olho no isso é olho, tempo de importante. qualidade. Né? E também a gente não pode, né? Como se diz, não é culpa. Foi a forma que ela aprendeu, né? Os nossos pais, eles aprenderam assim. Então, eles também tentaram ela é uma mãe fazer o melhor, né? Isso, é uma mãe super amorosa, Nesse mas tempo. tinha naquela época aquela coisa de ser submissa, né? Sim. Tinha. Então tinha E muito o homem isso. sempre o chefão, né? O homem não chora, o homem durão, né? Exatamente. E aí, então eu não quis levar isso para os meus filhos, porque eu tinha certeza que eu poderia educá-los de uma forma Sim. sem poder bater, sem precisar bater. Tem muitas E eu tenho formas, certeza que eu né? consegui. Na conversa, na orientação, possível, né? no olho, no Verdade. vínculo, né? Você confiar na sua filha, no seu filho, né? Abrir para conversa. Nossa, eu acho tão A gostoso escuta. meus filhos virem ter uma conversa clara comigo, falar sobre tudo. Sobre tudo. Se é o Hoje- primeiro beijo, se é sobre as amizades, se é o problema emocional, sabe? É tão gostoso, E a né? gente percebe, eu percebia muito nos meus alunos que eles têm uma necessidade de falar. Por exemplo, Então. tinha um dia lá, sei lá, começava uma história e de repente aquela história virava 2 aulas. Porque eles ficavam falando, porque comigo necessidade. aconteceu isso. Porque o que está acontecendo? As pessoas não se escutam. Não tem tempo, né? Não tem tempo. tempo. Então, você tá ali com Tudo seu é. filho.
Então, fazer a alguma criança está coisa fazendo a com tarefa, mas o pai está ali do lado. Ah, faz a tarefa. faz a tarefa. Pá, 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 no telefone. Ah, faz a tarefa. Quer dizer, não para, larga o celular. Olha, meu filho, o que você está com dúvida? Ah, eu também não sei, mas vamos estudar juntos? Vamos Né? procurar. Então, o que precisa é restabelecimento de vínculos. Né? Exatamente. Voltar o olhar, a conversa. Você falou, você não batia. Lógico, a gente também não vai bater no filho, né? Espancar. Mas conversar, orientar, ouvir. Né? Não é só assim, o que você fez na escola hoje? Foi tão engraçado esses dias que uma bebezinha, gente, uma sobrinha neta. Não tenho neto, mas eu tenho sobrinho netos, gente. 3 sobrinhos netos. Uma bebezinha, ela tem, acho que vai fazer 2 anos. Aí ela chegou da creche e aí eles têm a guarda, meu sobrinho tem a guarda compartilhada e o final de semana era com ele, né? Daí ela chegou, eu estava na casa da avó dela. E aí ela tava meio vermelhinha assim, eu falei, oi, como é que foi, Aninha, tudo bem? Nem fala direito, fala meio enrolado, né? Tudo bem, meio chorona assim. Eu falei, o que foi? Como foi na escolinha hoje da creche, né? Como foi na escolinha? Caiu e bateu. Quer dizer, uma criança de menos de 2 anos Já se expressando. se expressando, que ela caiu, né? Que estava bateu. doendo aqui, que bateu. Então, se você perguntar, a criança vai falar. Então, o que está faltando é isso, conversar, orientar. Porque eu nunca trabalhei assim, continuamente em creches, mas assim, é gritante, gente. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, né? Deixar o seu filho para ser sim. cuidado. Mas tem Mas- muitos casos que deixam o filho na creche. Para se livrar do fardo. Gente, não vamos entrar no mérito, mas olha, então, pais, eduquem, mas estejam ao lado do seu filho. Né? Isso, porque senão é o que a gente está vendo hoje, muita depressão. Depois não pode reclamar depois, né? Olha, até me arrepia, gente, porque assim, são casos cada vez mais próximos e eles vão dando sinais. E se você não está olhando, passa desapercebido, aí depois Aí vai que ser é um tarde perigo, né? demais. É tarde demais. É triste, né? É triste. Claudete, eu queria te perguntar agora sobre o livro Conto e Expressão. Como que foi esse processo de coautoria? Como é que funciona? Como que vocês fazem esse projeto junto com tantas mulheres aí? Muitas mulheres. Esse é o segundo livro, né? Que a Claudine coordena, Claudine Bernardes. Como eu falei, ela mora na Espanha e ela faz, né? Tudo lá da Espanha mesmo. A tecnologia é muito boa nesse sentido, né, gente? A gente não pode condenar a tecnologia, porque fala assim, é culpa do celular. Não é culpa do celular, é com a forma que você administra isso, né? Porque é muito bom. Você consegue estar num curso, você consegue fazer um livro à distância, porque aqui a maioria, Com mulheres de cada uma de uma região. Cada uma de uma região, tem uma de Portugal, tem uma que está na Turquia, tem brasileiras, mas estão fora, né? E foi assim, o primeiro já é um best-seller, que é o Contos que Curam, com esse nome, né, também, Contos que Curam. E aí, essa é a segunda turma da Conto Expressão, e a Claudine sugeriu, alunas, vamos fazer um livro. Olha, para mim foi difícil, confesso para vocês. Porque, assim, por mais que você lê, que você goste de leitura, você começar... Vamos escrever. E aí era compartilhado, você escrevia, ela corrigia, tinha uma... Ficava em branco, às vezes, assim, ó. Fica, dá um branco. E aí, estava na época de entregar e eu não tinha o meu conto. Tanto é que ele é dividido, né? Ele tem a parte de reconto, que são histórias antigas, recontadas pelas coautoras, e tem as de autoria, né? E a maioria são contos autorais, assim, de própria situação que elas vivenciaram, entendeu? Então, colocaram no papel como se fosse, assim, um filho mesmo, né? Olha, aconteceu comigo, estou entregando, né? E aí foi muito engraçado esse processo, porque não vinha a criatividade. Eu falei, não, eu não vou fazer um conto autoral, não vou conseguir, vou desistir. E aí eu fui para a roça com a minha mãe, né? E aí eu fiquei, nossa, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter pelo menos um reconto, então, né? Um reconto, eu posso pegar uma história antiga e recontar da minha maneira. E eu tinha essa história comigo, muitos anos já, e depois no curso de contação de história, o contador lá, o professor, o orientador, ele contou essa história. Eu falei, gente, eu conheço essa história, né? E aí me tocou. E aí no sítio lá com a minha mãe, a gente estava sentada assim no balanço, e aí tinha uma árvore. E uma outra entrelaçada. Sabe quando nasce assim, entrelaçada na outra? Eu falei assim, mãe, que árvore é essa? Ela falou assim, essa é a figueira. Eu falei, pronto, é a figueira. Então, eu vou contar a menina e a figueira, que é essa história, né? Então, precisou eu
Tá vendo? Às vezes você vai buscar inspiração na natureza, né? Que é melhor, né? Do que a natureza. Tem que sair, às vezes, Tem né? que sair. Então eu fiquei naquilo e não saía. Não saía. Ai, não, tá muito ruim essa história. Ah, não. Voltava, porque tem que ser uma história terapêutica. Não pode ser qualquer história. Tem que ser uma história que você possa trabalhar o sentimento, as emoções, né? De alguma forma. Que tenha todo o processo para você aplicar também a oficina, porque logo em seguida vem a oficina em cima desse conto. E aí eu peguei essa história, é uma história de origem portuguesa, né, que é o Câmara Cascudo, que é um historiador, folclorista muito famoso no Brasil, e ele tem muito repertório. E aí eu fui pesquisar onde mais tinha essa história. Então ela é contada na Espanha, ela é contada quase que em toda a Europa, cada um de um jeito. E para mim eu me identifiquei muito, porque eu coloquei o mesmo título que o Câmara Cascudo, que ele coloca como A Menina Enterrada Viva, porque eu fui essa menina enterrada viva. Então, como você falou, às vezes a gente tem habilidades e esconde isso. Então, eu meio que enterrei nessas habilidades. E só na pandemia que eu fui buscar... A menina enterrada viva, mas que tema, hein? Enterrada viva. Quando eu falo na escola, eles pensam que é de terror, né? Mas não é mas de terror. quem vê o título na hora Se fala... assusta, O que vai ser aí? O que vem aí pela frente? Mas é uma história de resiliência, né? Uma história de você resgatar suas forças, manter as suas forças, né? No limite, mas você consegue, você vence, né? Que bonito, e hein? consegue, né? Eu não vou contar a história forte, agora, né? deixar... Tem que ler, tem que ler aqui. E para a gente poder... Tá à venda esses livros? Tá à venda, tá? Eu tenho alguns exemplares ainda em casa. Acho que eu devo ter... pouquíssimo. Devo ter uns... menos de 10. E tá à venda na Amazon também, no meu Instagram. Então corre, que só tem 10. No Instagram tem um link lá, né? No LinkedIn. No LinkedIn, não. Linktree. É Linktree, gente? Eu não sei muito dessas tecnologias, não. Mas lá Tamo junto. Lá no meu Instagram, no link, tem o link da Amazon. Então tá à venda na legal. Amazon. Qual que é seu Insta? O Insta é Clau_Cruz _21. Então tá. Então só ir lá na bio, que tem o Isso, só na bio Linktree, que aí tem o tem. link da Amazon. Tem o link da Amazon e vocês vão encontrar lá para comprar, adquirir aí por um valor. Tá até em oferta, eu acho, porque com essa Black Friday continua, né? Continua, né? Agora a gente mudando aqui um pouquinho, né? Porque você faz de tudo, né? A pessoa não para de falar também, né? Não tem o nosso tempo, não, gente. Você vê aqui vantagem? A vantagem aqui é essa, né? Bate-papo aqui, tá falando bom. Agora, além da sua atuação como professora, facilitadora, apresentadora de rádio, Meu Deus. há outros aspectos de sua vida pessoal que contribuíram para a profissional que você se tornou. E, aliás, a gente quer saber um pouquinho também, né? Como é que você foi parar na rádio também? Café e prosa, o programa, né? Olha, gente, a rádio é uma comédia, porque foi a convite do padre Vladimir, né? Você Porque, caiu de paraquedas também, que nem nós? na verdade, assim, uma coisa que me formou, né, também, é a questão religiosa, né? Eu sou muito católica, desde menininha, né? Essa tradição da minha avó, de família, tal, a gente antes de dormir rezava juntos, pai, mãe, os filhos, tudo em cima da cama. Então tem essa veia aí religiosa. Então sempre sempre doei, né? Porque é uma doação também, uma missão que você faz. Sempre estive em pastorais, fui catequista e atualmente, né? Sou da Catedral Divino Espírito Santo. E aí, quando o padre ele passou a ser diretor da rádio, e ele falou, vai ter paroquianos que vai ter programa. E aí ele já virou para mim, né, e daí o povo da igreja identifica, a Claudete é a mulher da rádio. Você foi escolhida. Fui escolhida para um programa, daí fiquei pensando, né, e quando a primeira reunião, que foi no começo do ano, eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Mas depois eu fui me recordando que quando eu era adolescente, eu gostava muito de ouvir rádio, né? E às vezes me colocava nessa posição de estar falando, de mandar uma mensagem, de contar uma história. Algo que estava guardado ali, você nem lembrava. Nem lembrava. É a menina enterrada viva, Você né? vê que coisa. É a menina enterrada viva. E aí eu falei assim, não é que é, acho que eu quero mesmo, né? Porque ele falou assim, pensa rápido. Ele falou que não tinha tempo, porque tinha que em fevereiro, né? Isso ele me falou, foi nas férias de janeiro. Eu falei, padre, mas eu não aposentei ainda. Um abraço, padre Vladimir, pároco da catedral.
Divino Espírito Santo. E aí eu falei, tá bom, então. Ele falou assim, não. Eu falei, mas eu não aposentei ainda, não vou ter tempo. Não, mas você já vai aposentar, você vai ter tempo sim. Daí eu falei, então tá bom. Aí na primeira reunião eu fiquei assim, meu Deus, porque tinha, né, o jornalista mesmo, tinha lá o... Era o mesmo, né? o Oscar, o mesmo de muitos anos, né? Que realmente era locutor, né? Seu Maurício, um abraço pro seu Maurício também. E eu falei, bom... Meu padre, tem que ser alguma coisa aí da pedagogia, que daí você vai falar com os professores, com os pais, né? Daí eu fiquei pensando, bom, eu gosto muito de café, e na hora do recreio, o café, né? Que a gente para conversar, para respirar um pouco da sala de aula, é a hora do recreio do café. Daí eu tinha pensado, bom, o café pedagógico, tem o café filosófico, né? Chique, né? O café filosófico. O café filosófico, o café pedagógico não vai dar, porque senão vai ser pensar que é só professores, né? Muito restrito. Aí o seu Maurício poeta, ele falou assim... Café e prosa. Na reunião, sabe? Eu falei, coisa de poeta mesmo, coisa de poeta. Eu falei, isso mesmo, café e prosa. Então, e vai ter café. Eu falei, vai ter café. A gente quase que fazia o café com bobagem. Tá vendo? Só o seu é prosa, nosso tem nada Era bobagem. Tem nada de educado. Café de... mas foi assim. Hoje, pra mim, é um hobby, né? Porque praticamente sou voluntária, né? Uhum. E aí, me divirto. Daí eu sempre no programa procuro... um projeto de destaque na cidade, né? Já teve lá o pessoal do Lar São Francisco, que cuida dos idosos, né? Da periferia. Então não tem um tema específico, né? Não. É um bate-papo mesmo. É um bate-papo mesmo. Então, assim, legal. no mês de outubro, né? Chamei as mulheres. Sim. Aí a doutora Renata teve lá para falar do câncer de mama. Então, eu procuro buscar um tema, né? O mês do empreendedorismo, novembro, né? As mulheres empreendedoras. Nós fomos lá. As foi maravilhoso. As antenadas foram lá, representando a empreendedorismo feminino, né? E às vezes também, dependendo do que está acontecendo na paróquia, por exemplo, agora a gente vai ter uma ação aí do Natal, né? Então tem os vicentinos, e aí foi o dia, terça-feira passada, por coincidência, que foi assim, eu sempre olho o calendário sazonal, né? Porque tem umas datas que a gente nem imagina, não é comemorado, né? E aí eu olhei e falei, é dia do voluntário, eu vou chamar os vicentinos, porque eles fazem um trabalho voluntário, sabe, assim, digno de aplausos. Eles oferecem a sopa para os moradores de rua, eles falam os irmãos de rua, né? Eles entregam alimento para as famílias assistidas, né? Eu falei, nada melhor do que chamar os paroquianos aqui. Daí eu chamei, né, o seu Jorge lá para falar. Então, às vezes, é alguém da paróquia que vai lá conversar e outros membros aí de projetos de destaque na cidade, aí como vocês. E a gente vai levando. Vamos ver até onde vai, né? Isso aí. Tá ótimo, viu? Foi ótimo. muito bom participar. Vamos ver até onde vai. Pra gente finalizar esse bate-papo delicioso, eu vou te pedir 2 dicas. Para o profissional que quer entrar nessa parte de educação emocional, de contos, que recurso aí, ponto de partida que você recomenda? Olha, tem bastante coisa, tem bastante material, começar a estudar... Seguir, né? Seguir pessoas que já trabalham com isso. Tem um pessoal que trabalha com contoterapia, muito bacana. Nós temos aí o exemplo, a plantadeira de histórias. Vamos fazer propaganda aqui também. Ela já esteve no programa também. Ela é muito incrível e tem trabalhos já na cidade, né? Porque assim, o storytelling, ele é em todos os aspectos, né, da sociedade. São histórias, né? E buscar bastante leitura também, buscar material. Tem esse pessoal que faz mesmo já esse trabalho há bastante tempo, né? Estudar né? E buscar o que você se identifica também. Se você gosta, você vai a fundo. Né? Primeiro passo, então, seguir aí, né? O pessoal que trabalha com isso. E colocar em prática, né? Porque eu fiquei muito tempo assim, eu já vinha com isso. Só absorvendo. Foi o que eu falei no Empretec, né? O Empretec foi um divisor também. Já estou participando de eventos, estou participando de bastante coisa, né? Porque parece que te abre, né? Sim. Nossa, mas... O Empretec é assim, toma ação, né? Age, minha filha, né? Tá fazendo isso. O segredo é sair de lá e não deixar esfriar, né? Deixar aquela vontade que a gente ganha lá dentro, né? Foi muito bom. Então, buscar o Sebrae, né? Tem muitos cursos, né, gente? Tem curso para... E tudo. Outra, às vezes a gente fica pensando, eu mesmo já fiz muito isso, de comprar um curso online e depois não finalizar, porque
Ai, não era isso que eu pensei. Então, veja realmente qual que é a sua área que você quer pesquisar, né? No meu caso, eu fui estudar mitos, estou estudando, né, lá a questão da mitologia. Então, você vai de encontro com o que você quer, que você goste também, porque não adianta você se envolver numa coisa que você não... Ai, não gostei. Então, melhor nem entrar, né? Então, assim, buscar mesmo aquilo que você quer, porque o conhecimento nunca é demais, né? E se você trabalhar com aquilo que você gosta, então... Vai ser muito melhor o processo, É muito né? melhor o processo, né? Buscar Agora, a mesmo. última dica. Que conselho que você daria para novos papais e mamães? É difícil. Hein? Eita, ó a responsabilidade aí. Não tem aquele velho ditado, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Pior. Conselho, gente, é difícil se dar conselho. Algumas dicas, né? Os papais e mamães. Sabia que tem De primeira viagem, de primeira sabe? viagem, né? Tem muita gente que se prepara bem antes para ser um pai, para ser uma mãe. Buscar mesmo, sabe, da sabedoria popular, dos mais sábios, né? Não vamos falar dos mais antigos, né? Porque, gente, os idosos, eles não são tão valorizados na nossa sociedade, né? E eles têm uma bagagem, e às vezes está ali, né? O avô, a avó, valorizar Tá tão perto ali, tão né? Mas perto, não- uma sabedoria que às vezes você não valoriza mesmo. Esses dias a gente estava conversando, eu e minhas irmãs, que a minha avó Rita, minha avó materna, ela dominava todo o conhecimento das plantas medicinais. Ela andava na rua, ela falava, isso aqui é Isso para aqui, tal coisa. Eu já saí com E a pessoas gente, assim. e a gente É não gostoso, aprendeu né? isso. Então, assim, uma dica, valorizem os seus pais, Não valorizem ficar os seus falando, avós. isso aí tá ultrapassado. Não tá, gente. Às vezes os pais, os antigos, né? Os avós, É. quer dar um conselho, isso aí tá ultrapassado. Não, na realidade, o conselho certo é o deles. E não o que Eles já vivenciaram, né? Exatamente. Passaram por tudo que Se bem que a gente estamos no processo. tem que viver, a gente Mas a tem gente que sentir na pele, né, para aprender. É. Mas assim, gente, ouça, deem atenção, né? Porque são pessoas que precisam às vezes um olhar. Ouvir, eu acho que é palavra mágica. Ouvidoria. A gente Dos precisa, tempos É. atuais. Hoje E eles depois, estão senão falando- fica assim, bem que minha mãe falou, bem que minha avó Tem umas falou. blogueiras, né, que falam isso, né? Tipo, liga pra mãe. Eu, antes de casar, né, minha mãe fazia tudo pra filha e tal, mas mesmo assim, né, ela liga pra mãe, o que eu faço agora? Né? Porque antes não ouviu, né? Mas assim, ouça, dê atenção aos seus filhos, procurem mesmo orientação com aqueles que têm mais experiência, né? Porque não adianta você, porque eu vou aplicar a técnica tal, porque tem muitos, né? Tem muitas formas. Mas ver que realmente aquilo que você... Porque é um investimento, Ouvir, né? Você educar buscar o filho... conhecimento. educar o Ouvir filho... os sábios e ouvir também seu filho, né? Ouvir o seu filho conversar. também. Hoje a gente fala da palavra escutatória. Desde pequenininho, viu? Tá em Os alta. pequenininho fala, Sim. viu? Exercitar a escutatória. Eu mesmo preciso muito praticar a escutatória, porque eu falo muito. Então eu tenho que ouvir mais, tem que equilibrar, né? Não pode ser nem muito, nem pouco. Tem que procurar um equilíbrio aí, né? Excelente. Tá bom, gente? Gostoso, hein? Ai, Espero que bate-papo tenha sábio, gostado. né? Papo maravilhoso. A gente fica muito grata com a sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço, linda. Agradeço você, Dani. Muito obrigada pela acolhida que vocês me deram. Eu sou nova ali no grupo, mas olha, é um grupo assim mesmo, gostoso, né? lindo, né? Divertido, A né? gente cutuca muito as meninas, né? Pra não deixar... Divertido. Muito obrigada mesmo pelo convite, me sinto honrada. Espero que tenham gostado aí Com certeza. desse papo, Que né? volte Porque a mais pessoa vezes. fala demais. Nada. Eu tenho uma colega de trabalho, na verdade, minha comadre, né? Trabalhamos juntos mais de 30 anos. Ela falava assim: Nossa, você fala demais, Claudete, você fala demais. Aí hoje ela fala: Você tá no lugar certo agora, você tá na rádio, tá falando. Mas é legal que você fala demais e a gente trabalha menos. A gente fica escuta. aqui. A gente fica escutando as Escutando histórias. isso aí, é uma delícia, é delícia Vamos demais. fazer um brinde? Ó, Vamos lá, obrigada vamos lá. pela presença maravilhosa. Que tenha mais contos, mais histórias. Ah, Muitas Nossa. histórias, muitas Nós histórias. Vamos marcar com as mulheres para Vamos fazer uma marcar. oficina, Vamos. de Vamos. conto-expressão. Brinde. Obrigada, viu? Todos que nos acompanhem. Siga aí mulheresantenada.podcast no Instagram e no YouTube. É isso aí. Um E abraço. até logo, né? Até a próxima. logo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.